Fala meus queridos, beleza? Aqui quem fala é o professor Kevin e hoje a gente vai começar o nosso módulo aí de microbiologia. Jovens, antes de começar nossa aula, por favor, se inscreve aqui no canal e qualquer dúvida você pode tirar comigo aqui no meu Instagram, fechou? Queridos, para a gente começar o nosso módulo de microbiologia, a gente ainda não vai começar a estudar os micro-organismos por si só, mas a gente vai estudar a classificação dos seres vivos, ou seja, como é que a gente classifica esses determinados organismos, seja ele micro ou macro. Primeiro, para a gente entender a classificação dos seres vivos, a gente precisa entender o porquê que é interessante classificar. Você concorda que à medida que a gente classifica coisas, a gente acaba tornando mais fácil a gente tanto encontrar essas coisas, como fazer inferências sobre essas coisas? Por exemplo, você tem o seu computador. Lá no seu computador, você concorda comigo que cada vez que você vai gravando um arquivo, você vai colocando ele em pastas, e às vezes você coloca pastas dentro de pasta, dentro de pasta, dentro de pasta, até chegar num arquivo específico? Para que você faz isso? Porque dessa forma você consegue organizar e acessar aquela estrutura muito mais rápido. Que seria muito mais fácil, querido, do que simplesmente você colocar todos os arquivos que você tem numa pasta só e aí quando você precisar você vai ter que achar dentro daquela pasta gigante. Então por isso que se tornou bastante necessário a gente ter uma classificação que seja global, ou seja, uma regra de classificação que todos os cientistas eles precisam seguir. Porque dessa forma a gente consegue guardar de pasta, dentro de pasta, dentro de pasta e acessar esse conhecimento de forma muito mais rápida, tá? O nome dado a isso, queridos, foi o que a gente chama de sistemática e taxonomia. Prestem atenção, é muito interessante você saber a diferença de sistemática e taxonomia. Sistemática é um estudo um pouco mais complexo, tá? Então, quando você fala de sistemática, você não quer só classificar um indivíduo, mas você quer falar da história evolutiva daquele indivíduo. Então, você começa a adicionar um termo que a gente chama de filogenia. Filogenia é você entender aquela história evolutiva do indivíduo que veio dos seus ancestrais até chegar onde é que ele está hoje, tá? Normalmente, a gente representa muito essa história evolutiva, queridos, através de um cladograma. Então, você já viu um cladograma assim, ó? Lembra isso aqui? Quem já estudou botânica já viu isso aqui. Por quê, queridos? É muito normal você ver aqui, ó, Briófita, Pteridófita, Gímeno, Anjo. Isso aqui cai demais em vestibular, não é? Então, o que ele está representando esse cladograma? A história evolutiva do reino Plantae. Tanto que você coloca características aqui, você marca ancestrais e assim por diante. Quando se fala de taxonomia, taxonomia nada mais é do que criar grupos, tá bom? Então, quando a gente fala de grupos taxonômicos, são exatamente essas caixas que eu falei para vocês, aonde eu vou inserir esses seres vivos, tá? Então, vamos lá comigo, queridos. Para a gente entender esses grupos taxonômicos ou essas categorias taxonômicas, o que a gente precisa entender é aquele bendito reficofágio. Já ouviram falar disso aí? Tem gente que gosta de acrescentar ainda a mais, né? Coloca um do reficofágio. Já viram isso? O do vem de domínio. A ideia, queridos, é que você venha da caixa grande até chegar à caixa pequena. Ou seja, você vai representar primeiro o macro até você chegar no endereço daquele indivíduo. Espécie é um indivíduo só. Então, por exemplo, quando eu chego e falo assim, ó, Homo sapiens, você já sabe que é o quê? Que é humano, não é isso? Aí você vem, quem que é o gênero do Homo sapiens? Homo. Quem que é a família do Homo sapiens? Hominídeos. Ordem, primatas e assim por diante. Classe, queridos, mamíferos, lembra? Ou mamália. Filo, cordado, reino, animal, domínio, eucariontes, perfeito? Então você acaba fazendo o quê, queridos? Você acaba abrangendo essa estrutura. Então é claro que se eu chegar para você e falar assim, ó, me fale um eucarionte, pô, pode ser um monte de coisa, inclusive o Homo sapiens. Agora quando eu chego para você e falo assim, ó, Homo sapiens, você já sabe direto quem é, tá? Então por isso, do macro até chegar o quê? Até chegar ao micro, tá? Uma das coisas muito importantes para a gente definir isso aqui, queridos, é o que a gente chama de nomenclatura. Essa nomenclatura, o nome completo dela é a nomenclatura binomial de Linneu, certo? Que nada mais é, queridos, que uma nomenclatura que utiliza normalmente dois nomes, certo? E esses nomes, eles representam a espécie. Então, por exemplo, Panthera onca, queridos, nada mais é do que a nossa onça, tá? Então aqui, ó, quando você fala Panthera onca, o que você está falando? Você está falando da espécie, perfeito? Porém, queridos, você tem pantera. O que é uma pantera? É um gênero, certo? E o que é o onca, Kevin? Onca é o identificador da espécie dentro daquele gênero. Então aqui o onca, queridos, é o que a gente chama de epíteto. Já ouviu falar disso aqui? Epíteto específico.
Jovens, tem que tomar bastante cuidado. As suas provas de vestibular, ela adora falar assim, ó, pantera é gênero, onca é espécie. Errado, pô. A espécie é os dois nomes juntos, tá bom? Nunca só um. Fechou? Tomem cuidado na escrita. Gênero tem que vir sempre de quê? De letra maiúscula, tá? Epíteto específico tem que vir sempre de letra minúscula. Pô, eu quero fazer uma redação linda. Eu quero chegar ali e escrever assim, ó, o Homo sapiens ele está dominando o mundo. Pô, se eu escrever isso numa redação, o que eu preciso fazer? Colocar em itálico? Não, né, gente? Por quê? Porque cursivo não tem itálico. Na sua prova, no seu texto digitado, ele vai aparecer em itálico. Mas na sua redação, você acaba tendo que fazer o quê, queridos? Que sublinhar, tá? Então, qualquer tipo, queridos, de espécie que você colocar na redação, você tem que sublinhar. Então, eu não posso escrever Aedes aegypti simplesmente dessa forma numa redação. Eu tenho que sublinhar a estrutura, escrever Aedes com letra maiúscula, Aegypti com letra minúscula, tá bom? Então tem que tomar bastante cuidado com essas regrinhas para você não cair nos pegas, tá? Kevin, só existem essas classificações taxonômicas? Não, queridos. Quanto mais a gente aumenta o nosso volume de conteúdo, mais a gente sente necessidade de classificar. Então é muito normal você analisar coisas como superfamílias ou subordem, né? Subgênero. O que são isso? São classificações taxonômicas, queridos, que são intermediárias, tá bom? Então tem que tomar bastante cuidado, só para você lembrar o quê? Se eu falo de super, eu ando isso aqui para trás. Então uma superfamília está entre ordem e família, está aqui no meio. Quando eu falo de sub, eu ando para frente. Então, um subgênero, desculpa, ele está entre o gênero e a espécie, aqui o subgênero. Entenderam a lógica? Existem outras regras de nomenclatura para isso? Claro que existe, vale a pena dar uma olhada, tá? Queridinhos, vamos lá. Uma estrutura que é bastante interessante de você saber é quais são os domínios que a gente fala e quais são os reinos. O resto a gente acaba estudando em determinadas matérias da biologia. Domínio, queridos, é simplesmente eucária, arqueia e bactéria, tá? Então, a bactéria e a arqueia são indivíduos procariontes. Eucárias são indivíduos eucariontes, perfeito? Quando se fala de reino, queridos, a gente tem 5 reinos. Reino monera, reino protista, reino fungi, reino plantê e reino animal. Dentro desses reinos você vai ter filos e assim por diante. Então, pô, quando eu estou estudando uma briófita, o que eu estou estudando? Um filo do reino plantê. Quando eu estou estudando, sei lá, um quinidário, o que eu estou estudando? Um filo do reino animalia. Entenderam a onda? Então, cada reino que você vai estudando, você vai chegando até filo e muitas vezes, queridos, a gente chega ao quê? Até classes diferentes e às vezes até em ordem, tá? Então depende da profundidade do seu estudo, você vai avançando nessas classes taxonômicas. Outra estrutura que é bastante abordada para vocês, queridos, em provas, é a diferença de cladogênese e anagênese, tá? Isso aqui tem tudo a ver com evolução. Então, Kevin, eu não lembro nada de evolução. Então, o que você vai ter que fazer, queridos? Você vai ter que guardar essa informação aqui e quando você estudar a evolução, você vai ter que retornar para essa informação para você ver o tanto que faz sentido, tá? Cladogênese, jovens, é quando eu tenho uma população virando duas populações. Ou seja, quando a gente desenha um cladograma, por exemplo, é muito normal você ver o nó. Lembra disso aqui? Então isso aqui, queridos, é quando eu tinha uma população A e por algum motivo ela virou uma população B e uma população C. Esse evento aqui a gente chama de especiação. Tá? Então, queridos, quando eu tenho esse evento de especiação e isso divide entre duas espécies diferentes, a gente tem uma cladogênese. Anagênese, queridos, é quando eu vou acumulando mudança ao longo do tempo. Então, eu tenho uma população A e ela vai virando uma população B. Aqui, queridos, no meio tempo disso aqui, o que você vai ver? Você vai ver o surgimento de raças. Então, por exemplo, uma história bastante interessante é você analisar cachorro. Já percebeu tanto que cachorro é diferente? Aquilo que é diferente entre eles, queridos, é espécie diferente? Não, é raça. Tá? Então, se você pensar, um pincher, ele pode cruzar com um Rottweiler? Pô, teoricamente não, porque anatomicamente é muito difícil. Mas se eu pegar um espermatozoide, por exemplo, de um pincher e um ovócito lá de um Rottweiler e conseguir
né, juntar os dois, com certeza o que, queridos? Vai gerar um descendente, legal? Então, uma pergunta que é bastante interessante é por que os canes familiares não viraram várias espécies diferentes, mesmo tendo tamanhos muito diferentes de indivíduos e cada vez mais endocruzamentos? Simples, queridos, porque ainda existe vira-lata. Então ainda existem indivíduos que vai fazendo o quê? Que vai pegando o gene de um lado e carregando até o outro e vai fazendo aquela mistureba de gene. O que não permite com que esse acúmulo de diferença faça virar o quê, gente? Uma espécie distintas, tá? Então quando você fala de surgimento de raças, é muito normal você ver anagênese. Fechou? Queridinhos, por hoje é só. Essa aulinha de classificação ou de sistemática e taxonomia, ela é bem curtinha mesmo e ela é interessante, queridos. A gente normalmente joga ela para o lado, né? Mas ela é bastante interessante para você entender mesmo as estruturas que você vai estudar ali na frente e também alguns vestibulares eles cobrem isso aí. Dentro de sala de aula e no seu estudo individual, é interessante você aprofundar no que é monofilético, polifilético, parafilético, porque às vezes, queridos, tem provinha que cobre isso aí para vocês, tá bom? Beijo, um queijo para vocês, até mais. Muito obrigado, queridos.